Olá, vamos falar de sociologia e vamos falar hoje sobre cultura, etnocentrismo e relativismo cultural. Quando um indivíduo nasce, ele não tem cultura, né? Porque o que é cultura? Cultura é um conjunto de tradições, né? Um conjunto de crenças e costumes de um determinado grupo social. Então, para uma pessoa ter cultura, ela precisa estar inserida dentro de um grupo social e ali ela vai absorvendo por interação, né, as formas, as maneiras, os hábitos, os gostos, né, daquele grupo. Esse primeiro grupo é óbvio, né, é o grupo familiar e é possível a gente perceber, né, as famílias como elas são diferentes, existem manias em cada família, existe uma forma de se interagir, de se lidar um com o outro, de acordo com cada família. Existem até piadinhas internas, né, dentro de casa que só tem naquela família e você só consegue achar graça ou entender se você for daquela família. Estendendo um pouco mais, você chega aos seus estados, né, você chega aos seus países, e aí você vai percebendo essa diferença de comportamento, essa diferença de hábitos, de gosto, né, de forma de se vestir, né, essas diferenças de manifestações culturais, né, que existem em cada estado, em cada país. Né, você percebe essas diferenças e tudo isso é cultura. Né, e ela se manifesta assim, ela se manifesta na minha fala, ela se manifesta na forma como eu me visto, ela se manifesta nos meus gostos, na maneira como eu vejo o mundo, ela se manifesta nas minhas tradições culturais, artísticas, né, nos meus calendários, até de feriados, né, porque cada país tem momentos importantes que faz parte daquele país para se tornar feriado. Né? Então a gente vê essas diferenças culturais. O grande erro, né, que a gente sempre alerta em relação à cultura é o chamado etnocentrismo, onde pessoas às vezes entendem que existem culturas, né, mais importantes do que a outra, culturas melhores do que a outra, culturas maiores, né, mais civilizadas do que a outra, e tudo isso é um grande erro. Né? Essa visão etnocêntrica, né, que é onde você tem uma determinada etnia, né, como centro, parâmetro para medir e qualificar todas as outras, é um tremendo equívoco. Por quê? Porque quando se trata de cultura, a gente entende que cada um tem a sua. E quando se trata também de cada um ter a sua, né, cada indivíduo tem determinados conjuntos de valores para dar a sua própria cultura, que é importante para ele, né? Para manter as suas tradições, os seus laços familiares, a sua identidade cultural. Então, você não pode, por exemplo, pegar uma cultura uma europeia e comparar com uma cultura brasileira e dizer que a cultura europeia ela é melhor que a cultura brasileira, ou vice-versa. Né? Você não pode pegar uma etnia indígena, por exemplo, e comparar, né, com um grupo francês, holandês, o que for, e achar que esses grupos, né, ou tanto um como o outro, eles são mais importantes, eles são melhores, porque isso é um equívoco. O que você tem que trabalhar aí é com relativismo cultural. Sim, porque cada cultura é relativa, né, a um determinado povo, a uma determinada etnia. E aí eles constroem seus próprios valores e seus próprios costumes. Não existe nenhuma possibilidade de você achar que uma cultura é mais importante que a outra. Isso foi muito usado, é claro. Né? Foi usado até pelas pseudociências de darwinismo social, foi usado também aí em conceitos religiosos, né, chamado de destino manifesto, e até mesmo de forma artística, né, Rudyard Kipling vai desenvolver um poema chamado Fardo do Homem Branco, justificando o imperialismo inglês dentro de outras culturas africanas e asiáticas. Né? Então, a gente entende que não existe isso de cultura mais importante do que a outra. Cada uma ela tem a sua importância dentro do seu espaço. E o bacana de tudo isso é quando elas interagem uma com a outra, né? Porque você não forma outra cultura. É possível? É possível, né? Mas o mais bacana de tudo isso é o conhecimento que você acaba tendo sobre a outra cultura, né?
principalmente quando você pensa de forma etnográfica, né? A etnografia é um ramo da antropologia que nos ajuda a observar a cultura por ela mesma, né? Entender ali seus hábitos, seus costumes, os seus marcos culturais, né? Os seus símbolos, e a gente aprecia, e a gente conhece, e aí a gente até mesmo interage, né? O rap paulista, né? Criolo, uma música sua, ele diz que de Hélio Oiticica, a benzadeira do bairro, né, não há nenhuma diferença. Né? E eu acho isso muito bacana, porque ele está falando daquela cultura erudita e a cultura popular. As duas, né, tanto de Hélio Oiticica ou de Frida Kahlo, né, citada por ele também, e da benzadeira do bairro, todas as duas são culturas e são culturas de um povo, cultura de um grupo social que identifica esses grupos como às vezes serem únicos e dentro da sua importância espacial. É isso então, né? Ficamos aí na expectativa da nossa próxima aula sobre sociologia. Um abraço.